Ouvintes da Rádio Espiritismo BH, sejam bem-vindos ao programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é Valdir Pedrosa e hoje daremos continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. No programa anterior, trabalhamos parte da passagem contida no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, onde Jesus diz o seguinte, abre aspas, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Fecha aspas. Em nosso encontro anterior, trabalhamos o concilia-te depressas com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Hoje iniciaremos o nosso estudo com a passagem onde Jesus diz, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Bem, inicialmente nós já percebemos neste versículo que em todo o planejamento divino, em todo o planejamento espiritual, sempre há uma previdência. Ou seja, enquanto seres inteligentes da criação, espíritos, temos um objetivo a cumprir e estamos munidos dos recursos necessários, mas muitas vezes nos desviamos do caminho. Não podemos e nem devemos enterrar os nossos talentos e desperdiçar as nossas oportunidades. Lembremos-nos sempre de que o Divino Mestre é o caminho que nos conduz à verdade e à vida. A vida, aliás, costuma nos indicar o caminho ou o roteiro mais seguro para a nossa existência corpórea, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Por exemplo, em algumas situações, temos um filho extremamente problemático, mas são justamente os problemas apresentados por esse filho que mantêm o casal unido. E a união do casal é necessária para que tanto o marido quanto a esposa cumpram seus objetivos reencarnatórios. Em um outro exemplo, podemos citar as dificuldades financeiras que levam os cônjuges a suportar determinadas situações difíceis, porém benéficas ao seu adiantamento espiritual. É bom salientar que essas circunstâncias, essas situações, sempre ocorrem com o objetivo para que não aconteça algo pior. Nessa passagem, nós vemos Jesus se referir à figura do juiz, do oficial e da prisão. O que significam tais figuras? O juiz é a representação da nossa consciência, onde está registrada a lei divina. O oficial, ou ministro da Justiça, representa as ações da lei de causa e efeito. E a prisão nada mais é do que a reencarnação no mundo corpóreo, onde o espírito se vê preso em um corpo físico. Como ocorre esse mecanismo? Quando infringimos a lei divina, o juiz consciência reconhece instantaneamente o erro, por agirmos em discrepância com o nosso eu maior, que é a nossa centelha divina, o nosso Cristo interno. Automaticamente é eleito o oficial, que vai ser o responsável por fazer cumprir a lei em nossa intimidade. Este oficial, muitas vezes, é conhecido como a dor, como o casamento provação, como a mediunidade desequilibrada, ou muitas outras formas que a misericórdia divina tem
de fazer despertar em nós a necessidade da prática do bem. Enquanto não nos desvincularmos do erro, estaremos encerrados na prisão, escravos das nossas próprias viciações. Percebemos então que os nossos maiores adversários são o nosso próprio egoísmo e o nosso próprio orgulho. Ambos nos aprisionam em reencarnações sofridas. Por outro lado, o amor, a verdade, nos libertam dessas encarnações de dor e nos elevam a um patamar evolutivo superior. Se analisarmos com carinho esta passagem, veremos que ela trata também da reencarnação. E vejam que interessante, a reencarnação aparece na possibilidade de sairmos da prisão quando pagarmos o último centavo ou o último ceitil. A prisão pode ser encarada também como a nossa consciência de culpa, a responsabilidade assumida perante o adversário. Assim, é melhor conciliarmos-nos enquanto estamos encarnados, ou seja, no caminho, do que sermos entregues ao juiz, que é a consciência, ao oficial de justiça, que são as ações da lei de causa e efeito, e, enfim, sermos lançados na prisão, que é o estado de culpa. Daí, somente sairemos reparando as nossas faltas. Nesse ponto, sim, é que surge a reencarnação. E vejam que interessante, meus amigos. Para Jesus, a reencarnação surge como libertadora, não como aprisionadora. Na parte final do versículo, temos a passagem onde Jesus diz: "Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil." Em verdade, é uma expressão muito interessante que Jesus utiliza em vários momentos no Evangelho. João Evangelista, inclusive, repete essa expressão. Encontramos vários registros em seu Evangelho onde nos deparamos com a expressão em verdade vos digo. Precisamos ficar atentos a essa expressão, porque quando Jesus diz em verdade, ou como João relata, quando ele diz em verdade, Jesus está nos chamando a atenção para o que ele vai falar em seguida. Esse em verdade, ele nos prepara, ele chama a nossa atenção para um ensinamento do Mestre que vai enunciar, que vai explicar um aspecto da lei divina. Jesus sempre nos traz a verdade, sempre nos traz um ensinamento muito importante após o em verdade. Os estudiosos do Evangelho sempre dizem, e com razão, que a verdade liberta. E se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós chegamos à conclusão de que Jesus nos liberta. Mas não basta conhecê-lo ou simplesmente segui-lo para sermos libertados das nossas próprias trevas interiores, da nossa própria ignorância. Para sermos de fato libertados pela mensagem evangélica, é preciso vivenciá-la integralmente, todos os dias de nossa vida. Jesus ensina que não sairemos dessa prisão enquanto não pagarmos o último ceitil. Ou seja, ninguém dá um passo em sua evolução adiante se ainda estiver com dívidas na retaguarda. É preciso estarmos quites com a justiça divina. E o primeiro passo é desligar os nossos motivos de sofrimento. Mas para isso é necessário mudarmos o comportamento a fim de sairmos do círculo vicioso de nossas imperfeições. O Cristo faz referência ao ceitil. O ceitil é utilizado para traduzir o grego quadrante, uma moeda de cobre romana. Valia 1/64 do denário. É a menor divisão da moeda, como se fosse o nosso centavo. A expressão, enquanto não pagar o último ceitil, pode ser entendida
como enquanto não for quitado todo o débito, ou resgatado todo o karma, reparado todas as faltas. Com relação à lei, temos de dar conta de tudo nos mínimos detalhes. É preciso quitar as velhas dívidas para partirmos em busca de novas realizações, novas conquistas espirituais. Com o Cristo, não há pendências. Precisamos resolvê-las urgentemente, caso surjam em nossa caminhada. O sofrimento nos ensinará a transformar todo o ódio em amor e a corrigir até a mais pequenina falta que tivermos cometido. Só alcançaremos a aventura espiritual, a felicidade plena e definitiva, quando houvermos conquistado a paz em nosso coração e em nossa consciência. E o meio mais rápido de resgate de nossas faltas é dedicar-nos ao serviço por amor ao próximo. Nesta passagem que estamos estudando, o Mestre mostra que o amor é superior aos sacrifícios. A reconciliação, aos olhos de Jesus, o nosso Senhor, é muito mais meritória do que toda e qualquer oferenda levada ao altar. Assim sendo, temos que aproveitar esta oportunidade na matéria sem deixarmos nenhuma mágoa e nenhum ódio para ser resolvido em vidas futuras. Precisamos nos conscientizar quanto à importância de nos esforçarmos diariamente na vivência do perdão e do auto-perdão, mesmo que não tenhamos sido os culpados no desenrolar do problema. É literalmente engolir nosso orgulho a fim de aplacarmos o sentimento negativo. Comentando sobre esse versículo em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos lembra que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Ou seja, muitas das vezes os espíritos vingativos perseguem no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Daí podemos concluir quanto à falsidade do provérbio que diz que morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Não serve. Por quê? Porque o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo físico. E assim, estando menos livre, ele tem mais facilidade para o atormentar, para ferir nos seus interesses ou nas suas afeições mais caras. É aí que reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo aquelas que apresentam certa gravidade, como, por exemplo, nos casos de subjugação e de possessão. Allan Kardec ensina que, abre aspas, o obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança.
Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Passemos agora para uma outra passagem que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, onde Jesus diz assim, abre aspas, Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide, antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Fecha aspas. Com esta lição, o Mestre vem nos ensinar que antes de nos apresentar para sermos por Deus perdoados, precisamos perdoar e reparar o erro que tenhamos praticado contra algum de nossos irmãos. Só então, apenas dessa maneira, a nossa oferenda será bem aceita, porque virá de um coração limpo de todo e qualquer pensamento mau. Jesus materializou o preceito. Por quê? Porque os judeus naquela época ofereciam sacrifícios apenas materiais. Cumpria-lhe conformar as suas palavras aos costumes em voga naquela época. Atualmente, o cristão não oferece dons materiais, uma vez que ele espiritualizou o sacrifício. Com isso, o preceito ensinado por Jesus ganha ainda mais força. O cristão deve oferecer a Deus não sacrifícios materiais, mas sim a sua própria alma, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, o homem deve deixar para fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. De tudo isso, aprendemos que o sacrifício mais agradável a Deus, nosso Pai, não é ir ao centro espírita, não é ir à igreja, não é ir ao templo evangélico, ou até mesmo fazer caridade junto aos nossos irmãos mais necessitados. Antes de fazermos tudo isso, segundo o ensinamento do Cristo, é necessário reconciliarmos-nos com os nossos adversários. Sabem por quê? Porque não adianta nada aprendermos o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita se estes ensinos não são praticados, não são vivenciados no nosso dia a dia, principalmente naqueles momentos de grandes dificuldades pelos quais todos nós passamos. Jesus nos fala para sermos humildes, pacientes e misericordiosos. A oferta verdadeira do espírita não é aquela que podemos fazer com simples atos materiais ou exteriores, mas é sim aquela que nos exige uma verdadeira modificação espiritual, com atos de reflexão íntima e em favor do próximo. Lembremo-nos, meus amigos, de que o maior beneficiado com o perdão somos nós mesmos. Preparando para encerrar o nosso programa de hoje, queremos deixar uma lição do benfeitor espiritual Emmanuel, contida no livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, a fim de que todos nós possamos refletir e meditar bastante
na excelência do ensinamento de Jesus. É o capítulo 120, cujo título é Conciliação. O versículo é o 25 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, onde o Mestre diz: Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te encerrem na prisão. Comentando esta passagem, Emmanuel diz o seguinte, abre aspas, muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze de tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque, se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Fecha aspas. Meus irmãos, com esta mensagem de Emmanuel, nós encerramos o programa de hoje. Agradecemos a todos pela companhia e convidamos para que estejam conosco na próxima semana, onde estudaremos as passagens do argueiro e a trave no olho, e também a passagem do não julgueis para não serdes julgados. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe a todos.